uma grande alegria estar aqui convosco. A minha mulher, de facto, tinha a intenção de vir, mas surgiram vários problemas que possibilitaram a sua vida, mas pede-me para transmitir-vos a sua alegria e o seu entusiasmo pela nova direção da Causa Real, constituída por pessoas com tanto valor profissional e tão dedicada à causa de Portugal. Direção, todos os colaboradores, a nível nacional e a nível local, porque há um aspecto muito importante que muitas vezes em Portugal esquecemos. Em Portugal é frequente, quando há uma associação, uma instituição, há uma direção. E a direção tem que fazer tudo e o sócio, enfim, vem lá uma vez por ano, se lembram, pagam uma cota ou não pagam, mas não participam. E isto, de facto, não pode funcionar assim. Quando em Portugal, tenho visto em várias regiões do país, há um grupo de pessoas que está aborrecida com a direção local da Real Associação, por aquela razão, a tendência é ou vão-se embora, ou desinteressam-se e não participam. Isto é uma atitude ilógica e incoerente. A atitude lógica e inteligente é: não estou de acordo, pois manifesto a minha opinião, proponho uma alternativa, ofereço a minha colaboração à direção para ajudar a melhorar e, no caso do movimento monárquico, efetivamente, um dos métodos muito bons de colaborar é criar núcleos regionais, núcleos concelhios, que, pela minha experiência, muitas vezes o núcleo concelhio consegue até resultados muito mais interessantes do que a um nível mais alto. Mas, sobretudo, é a participação de todos nós. Ninguém se deve sentir excluído, a não ser que há pessoas que, pelo seu próprio comportamento, são tão problemáticos que às vezes é melhor não participarem, porque atrapalham mais do que ajudam. Mas, enfim, são raros esses casos. São pessoas muitas vezes ótimas e bem intencionadas, até podem ser aproveitados, mas que, enfim, é um problema que existe às vezes. Por outro lado, eu fico extraordinariamente entusiasta e feliz por ver que cada vez mais pessoas de prestígio cultural, pessoas de grande nível social e cultural e até político aderem aos ideais da monarquia. Há tempos, há uns anos atrás, dizia-me o professor Freitas do Amaral que, de facto, o povo português já conhece o Sr. Duarte, sabe o que pensa, em geral concorda consigo, o povo português em geral aceita, enfim, vai aceitando as ideias propostas pelos monárquicos, mas as elites é que não aceitam. As elites consideram que, de algum modo, são ideais que vão contracorrente com os ideais dominantes da nossa época. E quase muita gente tem medo de pertencer aos clubes que não ganham os campeonatos. As pessoas não gostam de pertencer a correntes de pensamento consideradas minoritárias e, portanto, em particular, dizem que estou de acordo, concordo convosco e tal, mas, enfim, cara, não me quero comprometer. E isto, só que, nota-se hoje, até pela sondagem feita pela Comissão dos 100 anos da República, que não sei se alguém sabe como é que foi que eles gastaram os 10 milhões de euros da Comissão, pagos por nós, mas há uma coisa muito boa que eles fizeram, foi uma sondagem da opinião pública, saiu na imprensa, e é que chega à conclusão de que só 60% dos portugueses é que se consideram republicanos. Quer dizer que 40% não são. E serão cerca de 4 milhões, pelo menos, ou mais, de portugueses que não são republicanos. Para quem não é republicano em Portugal, qual é a alternativa? É ser monárquico, a não ser que, não sei, haverá alguma terceira hipótese, que me escapa um pouco neste momento. Eu tenho uma sondagem que foi feita pela Universidade Católica há uns anos atrás, em que o número de pessoas que consideravam que um rei para Portugal seria melhor que o Presidente da República eram 29%.
pelos vistos, nestes anos, melhorou muito a posição monárquica. E isto sem informação, com muito pouca informação, com pouca... E no ano de 2010, uma grande propaganda a favor do regime republicano. Os republicanos, de facto, confrontaram-se com um problema muito complicado, que é que a Primeira República foi feita por gente com grandes ideais patrióticos e grandes velocidade, mas muitos deles loucos, perigosos, outros indivíduos completamente utópicos e que levaram o país à falência. E criaram problemas horríveis que depois só foram resolvidos pela Segunda República, que de facto resolveu problemas económicos, mas politicamente não foi capaz de adaptar Portugal à época em que vivíamos, não foi capaz de resolver os grandes problemas políticos, sobretudo no ultramar, e que, portanto, acabou por acabar mal. E, em todo caso, esta comissão do Senado da República não esteve a Segunda República. A Terceira República, enfim, basta ler um jornal para ver em que é que deu. Não é preciso grande investigação política. Felizmente, toda a imprensa fala da dívida da República. E, efetivamente, é das poucas coisas, de facto, sinceras que se tem a dívida. Ora, eu creio que, numa época em que praticamente ninguém considera que este regime serviu bem o país, em que todos são de acordo que é preciso uma mudança de regime, vê-se nas entrevistas, vê-se nas declarações dos políticos. Quem é que propõe uma mudança de regime? Propõem vocês, os monárquicos em Portugal, propõem uma mudança de regime. Só que é preciso, muito claramente, explicar qual é a nossa proposta. Como disse, são os oradores precedentes, a proposta não é só aquilo que nós dizemos, é sobretudo a maneira como é interpretado aquilo que nós dizemos. Muitas vezes nós dizemos uma coisa e é interpretado por outra maneira. É preciso partir do princípio que existe um preconceito de que os monárquicos têm que ser conservadores, muito reacionários, não gostam da democracia, têm uma série de são elitistas. Bom, isso é o preconceito dominante. E, portanto, tudo aquilo que se disser tem que ser visto, é visto debaixo deste ângulo, dessa lente. Daí que é fundamental exagerar no sentido contrário, explicar claramente, evitar, sei lá, lembro que há uns anos atrás havia um boletim monárquico, bem feito, mas tinha o título com letras em estilo gótico. Eu disse, figuras, não façam isso, porque isto mostra, vai reafirmar este preconceito. Ou então havia outro jornal monárquico que se dedicava também à genealogia heráldica. Mas isso não ponham no jornal monárquico. Podem pôr em qualquer publicação, mesmo no jornal monárquico. Lá estão eles preocupados com os seus pequeninos. De facto, é fundamental esta sensibilidade para perceber as pessoas que nós queremos abordar e usar argumentos como, por exemplo, os socialistas suecos e os socialistas holandeses. Recentemente, a minha mulher e eu estivemos na festa dos 60 anos do rei da Suécia. E o primeiro-ministro dizia no seu discurso que o Partido Socialista Sueco é um partido republicano, que os seus objetivos foram sempre a implantação da República da Suécia. Mas que finalmente chegaram à conclusão que a Suécia já é uma república, já tem todas as vantagens que eles queriam numa república, e que o melhor defensor da República Sueca era o rei. E que por isso apoiavam o rei e a sua filha, a princesa herdeira, e não queriam mudança de chefia de Estado. O mesmo disse o primeiro-ministro holandês, e creio que é essa hoje a tomada de posição dos socialistas nórdicos, que se sentiam de algum modo obrigados a explicar porque é que afinal já não querem mudar o sistema de chefia de Estado. Creio que é um argumento muito bom para uma parte do público em Portugal. Há também um outro aspecto a considerar, que são, se de facto 30%, 40% dos portugueses preferem o rei, naqueles anos. Quem é que são? Onde é que estão
porque é que não estão a colaborar convosco? Procurá-los, encorajá-los. Por vezes são pessoas que trabalham num campo de ação completamente diferente. Encontramos em todos os partidos políticos pessoas que são convictos defensores do monarquia. Eu até no Partido Comunista tenho encontrado presidentes das câmaras que nos recebem lindamente bem e que até fazem um elogio da monarquia. Há o Partido Popular Monárquico que tem este diálogo e que tem tempo de antena e que tem uma audiência nacional. Tem gente muito boa, muito válida, tem um problema que é os resultados eleitorais muito maus. De modo que é muito importante que, de algum modo, essas instituições, nomeadamente o PPA, possam colaborar, mas de uma maneira coordenada e evitar que os maus resultados eleitorais sejam interpretados depois pelo público como sendo os monárquicos em Portugal são o 1% que vota no PPM. E isto compete ao PPM tomar cuidado nesse aspecto, compete de uma maneira coordenada todo o movimento monárquico e explicar que há monárquicos em todo o lado, enfim, e que, portanto, isto não é uma verdade política. Há também o interesse de colaborar com as instituições no estrangeiro que defendem os mesmos ideais e que são realmente muitas instituições no Reino Unido, na Austrália, toda a Europa, até no Japão, enfim, que defendem o monarquia. E tem argumentos no Brasil, tem argumentos muito interessantes, tem argumentos muito válidos, tem artigos muito bons que podiam ser aproveitados. Creio que talvez um jornal digital feito por monárquicos poderia ter também um papel importante nesse campo. Depois há aquilo que faziam os comunistas nos tempos gloriosos, que era uma quantidade de instituições e organizações que não apareciam como sendo ligadas ao Partido Comunista, mas que serviam para o mesmo objetivo. E isto também temos hoje instituições, desde instituições de pensamento político, até associações culturais, desportivas e outras, que são dirigidas por monárquicos e que podem servir para ir passando também as ideias e fazer esclarecimento político. Enfim, realmente o campo de ação é muito grande, mas tem que ser bem coordenado. Eu termino com um voto de esperança, com um voto de coragem, um voto de coerência, para que cada um de nós perceba o que é que pode fazer no seu meio, no seu grupo de trabalho, no seu grupo de amigos, para levar a uma maior participação. Porque o problema pode surgir de um momento para o outro. De repente, quando menos esperamos, Portugal pode entrar numa situação de crise tão grave que a maioria da população diga que temos que encontrar uma alternativa. E nessa altura, quando as pessoas começarem a ficar verdadeiramente preocupadas porque já estão a cortar no salário, nos subsídios, etc., temos que estar prontos para dar uma resposta e para dizer se querem uma verdadeira mudança para melhor, pois temos esta proposta. E isto não pode ser improvisado e pode surgir de um momento para o outro. Quando toda a gente está contente e satisfeita com a sua vidinha, não pensam em mudança. Não? Mas quando estamos aflitos é que procuramos a mudança. E por isso, o papel da causa real, o papel das associações, o papel de todos os grupos de trabalho monárquicos é hoje absolutamente fundamental e pode aparecer como a única resposta para o país não perder a sua soberania, não perdermos a nossa independência, não perdermos a nossa identidade, a nossa alma. Até porque eu noto que os países da Europa que têm reis e rainhas estão muito menos preocupados e angustiados com a sua sobrevivência como país, porque sabem que são um povo. E mesmo que não haja Estado, ou mesmo que haja pouco Estado, tem um povo que se simboliza, que se reflete na sua família real, no Grão-Ducal, no Luxemburgo, enfim, ou do Príncipe de Liechtenstein, e que o país não vai desaparecer porque tem o seu rei, tem a sua família real. Nesse sentido,
creio que também será uma das mensagens que podemos passar para dizer que o país cuja rainha de facto existe, é a rainha que foi consagrada, foi coroada, a rainha de Conceição, e que nunca foi destituída. Não houve nenhum governo republicano que tivesse proclamado uma lei destituindo Nossa Senhora de Rainha de Portugal. Isso por um lado. Portanto, eu estive agora em São Tomé e Príncipe esta semana, onde assisti a uma situação lindíssima, que foi a consagração da República de São Tomé e Príncipe à Virgem Maria. Então tínhamos o Sr. Bispo, eu, o Presidente da República, o Presidente da Assembleia Nacional e o Primeiro-Ministro, que até é muçulmano, todos e o povo todo, aos milhares ali à frente, a rezarem o ato de consagração. De facto, Portugal já fez isso uma vez e provavelmente qualquer dia vamos ter que fazer outra vez para evitar, para poder sair dessa situação que está. E muito obrigado a todos e vemos então mais logo no jantar.